Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 27 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 4, depois do versículo 11 até o capítulo 21, versículo 2. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Em todos esses dias, meditamos no fim do mundo visto dessa terra. Hoje, o livro do Apocalipse nos mostra o fim do mundo visto do céu. Com grande precisão, se fala da ressurreição do último dia. O mar devolve os seus mortos. A morte é a morada dos mortos. Entregaram de volta seus mortos. E se iniciou o julgamento. Foi aberto o livro da vida. Então foram julgados os mortos de acordo com sua conduta, conforme o que está escrito nos livros. Assim, iniciará a plena vida do paraíso. Do livro do Apocalipse. Eu, João, vi um anjo descer do céu. Nas mãos tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, acorrentou-o por 1000 anos, lançou-o dentro do abismo. Depois trancou e lacrou o abismo para que o dragão não seduzisse mais as nações da terra até que terminassem os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, o dragão deve ser solto, mas por pouco tempo. Vi então tronos e os seus ocupantes sentaram-se e receberam o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e aqueles que não tinham adorado a besta, nem a imagem dela, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da besta. Eles voltaram a viver para reinarem com Cristo durante 1000 anos. Vi ainda um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. O céu e a terra fugiram da sua presença e não se achou mais o lugar deles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos os livros e mais um outro livro ainda, o livro da vida. Então foram julgados os mortos de acordo com sua conduta, conforme está escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que se encontravam nele. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos, e cada um foi julgado conforme a sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse trecho final do livro do Apocalipse nos apresenta como será o fim do mundo. É claro que a linguagem é simbólica, mas atrás das palavras e das frases se encontram profundas verdades. Primeiro, o mal não é de Deus e não é eterno seu reinado. Um velho ditado da Bósnia-Herzegovina diz: o mal pode fazer o que quer, mas não até quando quer. Ou seja, o mal é forte, é terrível, mas não é Deus. Ele pode até chegar a machucar,
torturar e matar Deus, como a cruz mostra. Mas o amor é mais forte. O amor é Deus. Não ao ódio, não à maldade. O mal não consegue machucar o amor, mas no fim, o amor ressuscita e derrota a maldade para sempre. Como é importante entender isso. O amor é eterno e todo-poderoso, mas a maldade não. A maldade é destinada a terminar, a ser lançada no lago de fogo ardente. Quem faz a opção para o mal deve saber que terá como destino o mesmo do mal, o lago de fogo ardente para sempre. Segundo, todos ressuscitarão, todos os mortos. Os grandes e os pequenos se apresentarão diante do trono de Deus e serão julgados segundo a sua conduta. A vida não termina aqui nesta terra. A verdadeira vida está no além, depois da morte. Todos deverão prestar conta do que fizeram diante do trono de Deus. Terceiro, foram abertos os livros e mais um outro livro, o livro da vida. Então foram julgados os mortos de acordo com sua conduta, como está escrito nos livros. Isso significa que durante a nossa vida vão se enchendo os livros de anotações de como vivemos. Tudo está escrito. Tudo o que de bom ou de ruim fizemos, tudo está escrito. Todos os nossos pecados e as coisas boas, nada fica esquecido. Saber disso dá uma nova dignidade à nossa vida, sabendo que um dia deveremos responder de tudo. Quem não tinha seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O livro da vida é mencionado várias vezes na Bíblia. Por exemplo, Filipenses 4,13 diz: trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com os demais colaboradores meus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. E o Apocalipse 3,5 diz: o vencedor será assim revestido de vestes brancas, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Eu proclamarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Ainda em Apocalipse 13,8 encontramos: hão de adorá-los todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. É evidente que no livro da vida estão escritos aqueles que lutaram por Jesus, entregaram sua vida por Jesus, aqueles pelos quais o próprio Jesus se declara diante do Pai. Todos reinarão com Jesus. Do outro lado, os que não são dignos de entrar no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que significa claramente o inferno. Muito devemos pensar, irmãos, diante disso. A nossa vida aqui e agora constrói o nosso além. Tudo fica escrito, fica registrado, nada será esquecido. Muitas vezes, nesses dias, repetimos que o nosso presente decide do nosso futuro eterno. A nossa vida terrena tem uma dignidade infinita, porque decide da nossa eternidade. Citamos alguns desses versículos no Dia dos Finados, quando explicamos a ressurreição. Devemos entender bem, sobretudo nesse final do ano litúrgico, que a figura desse mundo passa, tudo passa. Caixão não tem gaveta, dizem os sábios, para entender que nada você levará na sua morte.
Todas tuas riquezas ficarão para os outros que as esbanjará. Vale a pena viver esse nosso duro presente com perseverança. O importante é que o nosso nome ficará escrito no livro da vida. E como isso acontecerá? É suficiente ler os versículos que citamos. Entra no livro da vida quem trabalha pelo Evangelho, que dá a sua vida pelo Evangelho, aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e de sua palavra. Entra no livro da vida o vencedor, aquele que vence os seus monstros interiores, aquele que vence suas paixões e seus vícios, aquele que vence o seu ego, o que perde a sua vida por Jesus. Entra no livro da vida quem não admira a besta, e sobretudo quem segue o cordeiro imolado, e vive como um cordeiro imolado, que na sua vida escolhe ser um cordeiro mais que um lobo. No sentido de não responder ao mal com o mal, e sobretudo no sentido de seguir o bom pastor, o Mestre. Vamos acolher o forte convite de hoje para nos decidir firmemente por Jesus, sabendo que a nossa vida não é longa e passa rapidamente. A nossa vida nesta terra é um presente de Deus para nos preparar para o céu. A nossa vida de fé é um campo de batalha que nos ensina a ser vencedores. Tudo o que de bom fizermos está escrito no livro da vida, e também o bem que não fazemos. Não podemos perder tempo, porque o tempo é como o óleo das 10 virgens. Ninguém poderá nos dar o tempo que perdemos no final. Mas vamos agora ouvir novamente esse forte trecho que tanto nos estimula. Eu, João, vi um anjo descer do céu. Nas mãos tinha a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, acorrentou-o por 1000 anos, lançou-o dentro do abismo. Depois trancou e lacrou o abismo para que o dragão não seduzisse mais as nações da terra até que terminassem os 1000 anos. Depois dos 1000 anos, o dragão deve ser solto, mas por pouco tempo. Vi então tronos e os seus ocupantes sentaram-se e receberam o poder de julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e aqueles que não tinham adorado a besta, nem a imagem dela, nem tinham recebido na fronte ou na mão a marca da besta. Eles voltaram a viver para reinarem com Cristo durante 1000 anos. Vi ainda um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. O céu e a terra fugiram da sua presença e não se achou mais o lugar deles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos os livros, e mais um outro livro ainda, o livro da vida. Então foram julgados os mortos, de acordo com sua conduta, conforme está escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que se encontravam nele. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos, e cada um foi julgado conforme a sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa,
a nova Jerusalém que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Vamos dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. À luz de tudo que meditamos, vamos agora escolher um propósito que nos permita ficar escritos no livro da vida com Jesus. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como poderemos colocar em prática o quanto nos propomos.
Vi a cidade santa, enfeitada como uma esposa para o seu esposo. Paz e alegria a todos. Preparemos o nosso grande e definitivo casamento com Deus. Paz e alegria a todos. Chegar o dia escolhido por Deus, se abrirão as cortinas que revestem o céu, e num cortejo de luz do alto os anjos virão até nós, revestidos de sol, unidos numa só voz. Que a terra será tomada por grande luz, e os olhos dos homens se abrirão para ver se cumprir a promessa, a palavra que um dia se ouviu, que o Senhor voltaria no dia final. Banhado de luz, vem o Filho do Homem, descerá até nós, pisará nosso chão sofrido, julgará o coração da humanidade. De Deus, prepara o teu coração, apressa-te em voltar. Não sabemos o dia, é preciso vigiar e orar. Só temos uma certeza: Jesus voltará.